Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós vamos começar a nossa live, ressignificando as feridas emocionais. Sejam todos bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Eu não sou muito de fazer live, não tenho muita habilidade com isso, mas espero que nós tenhamos um bom momento, um período de conhecimento. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar o ano falando sobre ressignificar. Laís, um beijo, princesa. Que bom que você está aqui. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as feridas emocionais, como nós podemos dar um novo sentido para aquilo que aconteceu conosco. É uma experiência universal. Todos nós, né, em algum lugar no mundo, todo mundo já passou por feridas. Eu quero pedir só um favor, vocês estão me ouvindo direitinho, que eu coloquei o microfone, não sei se o som está chegando direitinho. Se estiver chegando certinho, dá só um ok aí, por gentileza, para eu saber se não tem nada ruim, tá? Me deixem saber se porventura tiver alguma falha na comunicação, por favor. Dinalca, seja bem-vinda. Todos vocês, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o ano de 2026, eu não sei qual a expectativa, né? Qual a perspectiva desse ano para vocês. Algumas pessoas têm boas expectativas, outras pessoas falam, ai, Ana, 2026 eu não consigo projetar os meus sonhos ainda. Muita situação aconteceu em 2025, mas nós queremos aqui hoje ter a oportunidade de pensar o que nós podemos fazer com tudo que nos aconteceu, né? Aproveitando aqui para divulgar mais um pouquinho esse livro, O que Fazer com o que Fizeram de Mim. É a oportunidade que nós temos de olhar para a nossa história e entender que tudo que nós vivemos, de alguma forma, fez parte da nossa história, mas não faz parte da nossa identidade. Então, nós precisamos ter isso claro. E eu quero, hoje, na oportunidade, começar dizendo para vocês que as feridas emocionais, como eu disse no início, são experiências, né, universais. Todo lugar do mundo, alguém em algum momento experimentou a dor, né, a dor emocional. No entanto, embora essa experiência ela seja universal, né, nós temos também uma experiência individual. Cada pessoa, né, tem a sua experiência e nós não podemos mensurar a dor. A dor dói em quem sente. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu já passei por uma situação como essa, ou a minha situação foi pior do que essa. Não, e eu que vivi aquilo? Só que cada um tem uma estrutura psíquica. Nós não podemos, né? Vamos pensar aqui numa academia, uma atividade física. Eu vou para a academia, consigo pegar uma quantidade de peso, o colega do lado consegue pegar outro, cada um tem uma estrutura. E quando nós falamos de dor emocional, nós não podemos mensurar. A dor dói de quem sente. Cada um carrega as verdades que consegue suportar. Então, eu anotei alguns tópicos aqui que eu acho que é interessante. Então, compartilhe a live para as pessoas que você acha que pode ser interessante, né? Que vai trazer de alguma forma conhecimento. E tem algumas coisas que eu quero falar especificamente, né? Nós vamos ter um testemunho. Eu acredito muito que histórias se cruzam. E daqui a pouco eu vou chamar uma grande amiga, a Cíntia Bandeira, ela vai dar o testemunho dela, ela vai falar como ressignificou a dor, as experiências que ela teve ao longo da vida, como ela deu um novo sentido para isso, né? Ao invés de ficar numa posição de autocomiseração, autopiedade, né? De lamentação. Claro que nós precisamos de ter esse tempo de introspecção, de me retirar, de silenciar a minha alma, de às vezes me afastar, mas nós não podemos ficar nessa condição para sempre. Então eu gostaria de começar dizendo que a dor emocional, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir através de uma perda, através de uma rejeição, ela pode vir através, né, de uma frustração, uma expectativa criada sobre alguém ou algo, e de repente as coisas saíram do controle e aí nós sentimos essa dor. Mas ela não escolhe pessoa, ela não escolhe classe social, gênero, profissão. A dor social, a dor emocional, ela pode acometer qualquer um de nós, né? E o que nós vamos fazer depois que a dor chega? O que nós podemos fazer? Eu preciso começar a entender que a dor é um sinal.
É um sinal, inclusive, de que eu estou vivo. É um dos sentidos, né? Temos alguns sentidos aí. E a dor é um sentido que me faz pensar que eu estou vivo. Só sente dor quem está vivo. Enquanto há vida, há esperança. Então, se nós estamos sentindo essa dor, é porque tem vida dentro de mim. E eu preciso reconhecer as minhas emoções. Assim como a dor física, ela nos alerta de que tem alguma coisa em desordem no nosso corpo, a dor emocional, ela também nos revela que nós precisamos parar e olhar para dentro de nós. Só que muitas vezes a gente procura o caminho mais fácil, né? Mecanismos de fuga. E tudo bem, não dá para enfrentar a realidade o tempo todo. Às vezes é muito duro ter que olhar para aquele cenário de frustração, cenário de desilusão amorosa, profissional, né, financeiro, sonhos, projetos. Ter que parar e olhar para a nossa dor, às vezes é muito difícil. O fim de um relacionamento, uma porta de emprego que abriu e aí eu já estava projetando tudo que eu ia fazer e de repente as coisas saíram do lugar. Ter que olhar para esse cenário é muito difícil. Às vezes é melhor fugir. E encontramos vários mecanismos para proteger, né, para nos proteger dessa dor. Algumas pessoas usam mecanismos de fuga através de sair, bebidas, algumas vezes algum tipo de droga ilícita, qualquer excesso, né? Outros na igreja, religião, espiritualidade. Mas a verdade é que fugir o tempo todo não resolve o problema. E nós precisamos, em algum momento, parar e tentar entender o que é que essa dor está querendo me ensinar. O que essa experiência pode trazer para mim, seja de bom, né? Ou o que me trouxe de ruim? Eu preciso fazer uma balança, fechar as contas e de alguma forma, seguir o meu caminho. Então, o problema não é sentir a dor, o problema é negar essa dor. O problema é reprimir essa dor. O problema é fingir que ela não existiu. Tem pessoas que têm uma fragilidade egóica e que às vezes não quer reconhecer a dor, né? Ah, tudo bem, isso passa. Não, eu não estou sentindo nada, não. Ah, isso é bobeira. Não, eu não quero falar sobre isso. Tantas vezes negamos porque não temos coragem de olhar para dentro de nós, né? Bater a lanterninha dentro de nós e visitar aí as áreas mais escuras da nossa vida e olhar para as ruas e becos escuros dentro de nós, não é isso? Precisamos de coragem para poder reconhecer as nossas fraquezas. E negar essa dor, fingir que ela não existe, não é o caminho, porque de alguma forma ela vai voltar. Se eu reprimo essa dor dentro de mim, se eu reprimo as minhas feridas emocionais, se eu reprimo os meus desejos, e eles ficam ali latentes e em algum momento eles podem sair. Pode sair, se manifestar através de depressão, através de ansiedade, através de raiva, revolta. Quando passamos por uma ferida emocional e não queremos olhar para ela, queremos fugir, encontrar novas saídas, às vezes até mais rápido do que imaginamos, podemos nos deparar. O mecanismo de fuga, ele se faz necessário em alguns momentos, porque não dá para encarar a realidade o tempo todo, mas de qualquer forma, a fuga é um mecanismo muito perigoso para nos fazer cair num cenário que nós menos desejamos. Então temos que tomar cuidado. Fugimos de um cenário e às vezes caímos no outro igual ou pior. Então precisamos reconhecer onde foi que nós erramos, qual foi o ensinamento que esse processo trouxe para a minha vida. E nós não podemos ignorar essa dor porque nós vamos encontrá-la lá na frente, através de algum sintoma. Por isso, parar, tirar um tempo, tirar 50 minutos de sessão, terapia, ajuda. Conversar, falar sobre, não tentar ser um super-homem ou uma super-mulher para resolver os problemas, entender que todos nós precisamos de ter coragem de nos enfrentar a criança que nós fomos um dia, né? Às vezes a criança que foi abandonada, rejeitada, mas entender que hoje nós não somos mais essa pessoa. Hoje nós temos o direito de nos posicionar e precisamos aprender a nos posicionar e falar, ok, essa ferida existiu, mas ela não me domina mais, né? Então, quando nós falamos de ressignificar, o que é isso? Antes de nós começarmos aqui um testemunho, né, uma experiência de vida. Nós precisamos entender que ressignificar não é apagar o que aconteceu. Não é uma amnésia que a gente vai ter, não é um esquecimento, eu não vou ter, né, um lapso de memória e vou esquecer tudo que me aconteceu.
Mas eu também não vou negar, não vou dizer que não doeu, que, não, isso não fez diferença na minha vida. Eu preciso parar, eu preciso entender e eu preciso dar um novo significado. Isso é ressignificar. Sair daquele lugar de autocomiseração e autopiedade que muitas vezes nós ficamos, né? Às vezes a gente fica ali naquele lugar falando assim, isso me destruiu, isso me machucou, isso eu não sou mais aquela pessoa, isso... É claro, gente, é óbvio que eu e você nunca seremos os mesmos. Eu não sou a mesma Ana de 5 anos atrás, do ano passado, né? Que inclusive acabou há pouco tempo. Eu não sou a mesma pessoa de 1 ano atrás, e que bom! Que bom que nós não somos mais as mesmas pessoas, que bom que nós mudamos, mas e aí? Mudamos de verdade para melhor? Evoluímos ou pioramos com tudo aquilo que nos aconteceu? Estamos nos transformando em quem menos gostaríamos de ser? Às vezes falamos tanto do outro, apontamos, criticamos, e sabia que os nossos defeitos projetados no outro, eles se tornam tão grandiosos que ficam às vezes insuportáveis? E na verdade pensamos que rejeitamos o outro, mas na verdade rejeitamos a nós mesmos quando olhamos para o outro. E aí nós precisamos entender que nós também somos o problema. E em que nós estamos nos transformando. Né? Então é sair do lugar de autocomiseração, é sair desse lugar que isso me destruiu para ir para um lugar dizendo isso me marcou, isso me evoluiu, isso me transformou, de preferência em algo bom. A dor, ela deixa de ser apenas ressignificar é quando a dor, ela deixa de ser apenas uma ferida e ela pode se transformar em uma fonte que vai alimentar outras pessoas, uma fonte que vai saciar a sede de muitas pessoas, é transformar em remédio aquilo que um dia parece que nos matou, né? Aquilo que parece que tirou o meu fôlego, é ser oxigênio para outras pessoas. E eu quero aproveitar e ler aqui um texto do livro O que Fazer com que Fizeram de Mim, O Poder de Ressignificar, que diz assim, antes de nós começarmos a nossa experiência, trocar essa experiência. Olha, para ressignificar as dores emocionais, é preciso entender que essa experiência é universal, ou seja, não é exclusivamente nossa. Não é só eu que sofro disso. No mundo inteiro existem pessoas que experimentam as feridas emocionais. Todos nós a enfrentamos em algum momento da vida. E quando nós estamos dentro da situação, a primeira sensação que temos é de que nós estamos sozinhos no mundo e somos incompreendidos. Parece que ninguém nos entende. Quando nós passamos por uma ferida emocional onde nos sentimos abandonados, rejeitados, humilhados, injustiçados, traídos, parece que nós estamos sozinhos na nossa dor. Ninguém vai conseguir entender. Parece que todo mundo é muito mais feliz, parece que a vida só faz sentido para os outros. E aí ficamos num lugar de inferiorização, como se nós fôssemos a pior pessoa do mundo. Mas nós precisamos entender que essa experiência, vou falar novamente, ela é universal, mas é uma experiência individual. Nós não podemos negar a dor, mas nós precisamos dar um sentido para ela. Há quanto tempo, Ana? Elaboração do luto. Quando eu falo de luto, eu não falo só de uma pessoa que morreu, eu falo de uma pessoa que às vezes emocionalmente eu tive que sepultar dentro de mim. É quando um sonho, um projeto, né, algo que eu desejei, que eu projetei, um empreendimento, um trabalho, uma gestação, alguma coisa, um casamento, alguma coisa dentro de mim morreu de certa forma e eu preciso sepultar. Só que aí é difícil sepultar aquilo que está vivo dentro de nós, né? E cada um tem uma estrutura. Como eu disse, leva tempo. Mas eu preciso demarcar um tempo. Eu não posso ficar a minha vida toda em um luto. Eu não posso ficar... Eu posso me sentir triste, mas eu não tenho que ser uma pessoa triste constantemente. Eu preciso dar um rumo para esses sentimentos. Eu preciso olhar, encarar, me permitir sofrer, mas eu preciso dar um tempo. Marcar para o meu cérebro ali um tempo e dizer obrigada por tudo que essa situação me ensinou. É abraçar o seu eu do passado. Precisamos muitas vezes nos encontrar com nós mesmos. Dizer a Ana do passado, Ana, obrigada, você me ensinou, você errou, você fez isso, você agiu dessa forma... Falhou, tropeçou no meio do caminho, mas está tudo bem. Você não tinha e não tem a obrigação de ser perfeita. Mas eu quero dizer obrigada por tudo que você viveu, por tudo que você aprendeu, por tudo que você me ensinou. Só que agora é um novo ciclo, um novo tempo e eu preciso dizer adeus para as coisas que me aconteceram para viver experiências novas. Né? Precisamos viver novas experiências, mas para isso eu preciso cortar o vínculo
com o passado. Eu preciso aprender alguma coisa, fechar as contas. E eu quero aqui, nessa oportunidade, agora eu preciso saber como é que eu vou fazer isso. Espera aí. Eu tenho que adicionar... Ah, tá aqui. Eu vou adicionar a minha amiga Cíntia Bandeira. É uma bênção. Uma pessoa que eu amo muito. Ela está nos Estados Unidos. E nós vamos convidá-la agora a dar o seu testemunho para que nós sejamos edificados, né? Falar da sua história, como ela passou pela trajetória, como foi a história de vida dela. Eu acredito muito, como eu disse no início dessa live, histórias se cruzam e às vezes a gente se vê no outro. E agora é uma oportunidade de aprendermos com a história dessa querida. Deixa eu tentar adicioná-la aqui. Cíntia, mandei convite. Oi. Não. Vira a câmera para você, amiga. Pois é, tô tentando. Foi, Pronto, deu certo. Oi! Tudo graças a bem? Deus, Ah, que saudade de você, viu? igualmente. Deus é fiel. Então, Cíntia, nós estamos aqui falando, né, de dores emocionais. Eu te acompanhei durante o tempo. Muito obrigada por participar conosco aqui, né? Essa live ela vai ser compartilhada, vai ficar no feed também. E nós vamos ter a oportunidade de alcançar muitas pessoas que talvez viveram, né? E eu acredito muito no poder de ressignificar. Acredito, como eu disse, que as histórias vão se cruzando. E eu gostaria de que você contasse um pouquinho para a gente. Eu te acompanhei de perto aqui no Brasil, nós somos amigas. Depois você foi embora, né? O tempo e a distância e nos separou fisicamente, mas nós continuamos, né, conectadas aí como Amém. amigas. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de te conhecer. Bom, a gente pode começar. Eu queria aqui dizer que eu sei que você passou por algumas experiências de dores emocionais e eu queria saber de você como foi a sua experiência, o que mais te marcou na sua trajetória. Hoje você é uma mulher, graças a Deus, bem-sucedida, Amém. juntou todos os seus capinhos, né? Juntou todos os seus Oh, pedacinhos e hoje, graças a Deus, está bem. Me fala aí, conta pra gente como é que foi a sua história, o que mais te marcou na sua trajetória ao longo desses anos. Ana, primeiro, graça e paz. Gostaria de cumprimentar todos que estão nesse momento aí, ouvindo, né? Estava aqui acompanhando e vendo pessoas escrevendo como é bom ouvir pessoas que nos entendem. É, Porque muitas das vezes, durante essa dor, a pessoa é muito julgada. sim. No áudio, Parece que está travando um pouquinho, mas eu acho que pode ser o sinal, mas eu acho que já regularizou. Deu uma travadinha, mas já está ok agora. ok. Qualquer coisa você me fala. Que eu também não tenho experiência, estou aqui. Primeiro, eu quero agradecer você pela oportunidade. É a primeira vez que eu falo abertamente sobre isso, confesso, tá? Não é, porque você não fala, porque você ainda sente. Não, não sinto. Graças a Deus estou curada. Como você falou, não vai esquecer. Mas a A gente tem gente que não prosseguir, esquece. Às vezes a né? gente até se emociona, chora, mas não Sim, é porque a gente está sofrendo, é porque o nosso sim, cérebro, às vezes, ele é atemporal, né? Alguns né? gatilhos ficam ali e fazem a gente ter sentimentos. Exato. Falando um pouquinho lá de trás. Nasci e cresci no lar evangélico. Nós somos amigos de infância, né? A gente sabe muito bem disso, com ensinamentos muitas das vezes rígidos, fixos em cima da gente. Sim. Isso também pega um pouquinho na nossa trajetória, Uhum. né? Louva a Deus, porque aos 15 anos eu fui para Batista, então tive ali um respaldo, que eu digo, em questão disciplinar, mas eu tive experiência de um casamento não, do primeiro casamento não bem sucedido, eu diria assim. Uma Uhum. menina com sonhos, uma menina com ensinamentos familiares, Princípios, né? rígidos, princípios A gente tentando fazer tudo certinho, tudo dentro do certinhos, padrão. exato. E em meio a isso, eu conheci uma dor que eu não imaginava que fosse capaz de suportar e passar por ela, Uhum. né?
sem citar nomes, né? A gente tem que ter um Ah, certo cuidado aqui em relação a isso. Mas eu namorei com uma pessoa, como sempre fui de frente ali, atuando, trabalhando em frente à igreja, né? No Ministério de Música. Então, eu conheci uma pessoa que era da área pastoral e nós tivemos ali um período ali de namoro até bom, foi 1 ano e 7 meses, se eu não me recordo muito. Não seria assim, você não via indícios de alguma coisa, ou, né? traço, será que você não enxergava nenhum sinal? E já me perguntaram várias vezes sobre isso. Eu falo, gente, realmente eu tenho que ser sincera. Eu não via nada que, né, tirasse e falasse, não, isso aqui não vai dar. Mas de Tava repente, tudo muito perfeito, Cíntia? muito, Ana. Ih, aí que é perigoso, hein? Esse Muito negócio de tudo muito perfeito. perfeito. Muito perfeito. Só que eu vejo que essas experiências também vem para o lado da ingenuidade. A idade, muitas vezes, a falta de experiências com o mundo lá fora nos deixa muito ingênuo. E a idealização também, nós temos a tendência de idealizar e romantizar muito, né? Especialmente as mulheres no casamento, elas romantizam. A gente, desde pequenininha, a gente é criada ali para poder cuidar da casinha, da família. Então a gente romantiza essa ideia muitas vezes. Exato, falou tudo. E isso fez com que eu entrasse num casamento achando que eu estava preparada também, Uhum, né? E hoje eu vejo que realmente eu não estava preparada para um casamento, principalmente com a bagagem que aquele casamento já veio para mim, entendi. né? Era um homem com filhos, e às vezes eu não tinha uma estrutura ali também para lidar com aquela Você situação. estava com quantos anos na época? 24. Novinha ainda. A Era bem novinha. ansiedade se fala tanto, mas às vezes por não ter tanta experiência com o mundo lá fora, Uhum, né, por viver naquele certo, praticamente no casulo ali, a gente, sim. né? E esse casamento durou por 4 meses apenas. Passei por E quando muitas. foi que tudo começou, a luta? Um dia depois do casamento, Na lua de mel? na lua de mel, Meu Deus. eu ouvi palavras que me machucou, coisas que falei, Senhor, não tá batendo, como assim? Eu não foi para isso que eu casei, Não né? foi com essa pessoa que eu casei, né? Cadê aquele homem perfeito? Mas exatamente foi essa a palavra-chave. Não era essa pessoa. Até ontem, de ontem, não era essa pessoa. Cadê, né? E agora? O que fazer? Veio a vergonha, veio os questionamentos, eu entrei em depressão. Principalmente no início, eu já entrei em depressão. E a sensação de que você era o problema, aconteceu isso? Tipo, as pessoas vão achar que o problema sou eu? Na verdade, eu passei por essa situação. Vou ser clara e franca com você. Eu passei por essa situação porque teve sim um julgamento. Uma acusação. Infelizmente, esse julgamento aconteceu dentro da própria igreja que eu estava naquele momento. A questão de passar uma perfeição, da pessoa passar uma perfeição, um perfil, não. Isso é coisa da sua cabeça, você está criando isso, não é bem assim, não teve esse comportamento, não falou dessa maneira, não agiu dessa maneira. Porque E com aí, as outras pessoas do lado de fora era muito perfeito, tudo muito. exato. Entendi. Então começou essa guerra de imagem. E aí eu falava, não, então pode ser realmente algo que eu estou vendo. E isso me adoeceu. Tive problemas de saúde, queda de cabelo, emagreci demais na época. E eu não tinha com quem conversar. Esse é um grande Realmente. problema, Que né? se a escuta não for uma escuta boa, qualificada, neutra, né, pode atrapalhar o processo. Exato. Eu não, pra ser sincera, aquilo para mim era algo tão novo, né? Hoje também a questão da medicina tá aí, eu falo, né, a psicanálise está muito mais claro, muito mais evidente, muito mais fácil. Há Sim. 10 anos, 10, 12 anos atrás, 14 anos atrás, não.
Não tava. Não era tão, Não, né? tinha muita resistência, né? As pessoas achavam que era frescura procurar uma ajuda terapêutica. Exato, exato. Eu confesso que eu tinha vergonha de conversar isso com os meus pais, por ser pessoas antigas, não iam entender também a minha linguagem ali, o que eu estava passando, então eu me fechei. Com aquela ideia, tipo, casou, agora você aguenta, né? Isso. E na questão espiritual também eu tinha essa visão. Eu falava assim, eu casei, eu tenho que ficar, Uhum. né? Eu falava assim, não, não foi para isso que Deus me criou. Deus não me criou para uma separação, não foi isso que eu aprendi. Então eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que passar por isso. Só que eu fui vendo a minha decadência, cada dia mais. Ô, Cíntia, você pode falar pra gente quais os tipos de situações que você experimentou, além de agressão verbal, por exemplo? Quais os tipos de situação que você... Racismo, Racismo? racismo, claro, dentro de casa, com a família, inclusive não era só da parte dele, mas principalmente da família. E eram coisas que me assustavam, palavras que me assustavam, porque eu nunca tinha sentido ou presenciado Ouvido? algo igual. Né? Não vou colocar nomes aqui porque não precisa, mas vou dar um relato aqui pequeno. Se eu pegar na vassoura que essa, né, pegou, eu vou ficar manchada. Meu Então, Deus. assim, então, e, gente, fico com vergonha de passar para frente. Falar assim, não, como é que eu vou falar isso para as pessoas? Como assim, né? Nos dias de hoje ainda existe. Aí, eu fui queimada por 2 vezes com um toco de cigarro. Agressão física também, Não era dele, mas era de uma pessoa, de um familiar. dos familiares. E eu com ninguém, eu tinha vergonha de sair e falar. A minha família não ficou sabendo disso pela minha boca. Por quê? Porque eu tinha vergonha de falar, pessoa e encontrei essa pessoa lá dentro da igreja. Então, assim, não faz sentido o que eu estou vivendo. Né? Fora depressão, fora infecções que apareceram no meu corpo, o cabelo, sabe? O que a boca não fala, o corpo grita, né? Exato. Esse é o ponto. Eu trabalhava e na hora de voltar para casa, eu sentava em esquinas de ruas e falava assim, eu tenho mesmo que voltar. Uhum. Eu preciso mesmo voltar para essa casa, eu preciso mesmo entrar nessa casa, eu preciso mesmo viver com essas pessoas, conviver com essas pessoas. Uhum. Uhum. Até que um dia criou-se uma situação que eu falo que até hoje eu não entendo, mas tem coisas que a gente vai falar assim, não, é melhor realmente não entender. Sim. Né? Ah, você mandou alguém dar de cima de mim. Porque começa a criar umas situações também para poder ficar como justificativo dos atos. Ok. Né? Aham, aham. É um tipo de manipulação. Cria toda uma história, um cenário para justificar as atitudes indevidas. Exato. Uhum. Porque às vezes eu cheguei em casa e nós já não estavam em casa e eu ouvi, fulano foi encontrar com outra pessoa e tal. E aquilo eu ficava, não vou debater, eu não sei o que fazer, eu não sabia como reagir. Uhum. Você sabe que hoje, quando eu olho para trás e falo, antes eu conhecia Deus e ouvi falar. Naquela situação, eu conheci Deus De por experiência, de experimentar, né? experimentar. Foi na minha dor. Porque eu não tinha coragem de me abrir para minha mãe, para o meu pai, para nenhum familiar meu. Ô, Cíntia, deixa eu só pontuar uma coisa que é muito importante, porque a família é um lugar que, teoricamente, seria o nosso abrigo, né? Um lugar seguro. E Uhum. quando os filhos eles não conseguem se abrir com o pai ou com a mãe, se não encontra na família esse apoio, se não encontra na família esse lugar seguro, vai buscar conselho lá fora. Fora.
né? E é muito triste isso, você ter que olhar para dentro de casa e falar, eu não tenho com quem contar. Ou será que eles estão preparados para me acolher? Então, para nós que estamos aqui nessa live hoje, gente, nós precisamos transformar a nossa casa, o nosso lar, em um abrigo para aqueles que habitam ali. Tudo bem que toda família tem problema, não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, não existe filho perfeito, mas nós precisamos aprender a nos amar nas nossas imperfeições para acolher uns aos outros no momento de luta, né? Exato. E você Isso não teve foi. apoio familiar. Não, não tive. E eu tenho que ser sincera, naquele momento, a amizade que eu tinha, quando viu tudo ali desmoronar, saiu fora. Então, Eu sabe sou quando assim. você tem aquela sensação de estar sozinho? Aham. E foi um período assim que eu me recordo que veio a separação, teve essa questão, a gente teve uma discussão, não foi algo bonito, não foi algo, como se diz, não teve uma agressão, mas teve quase uma agressão. É isso que eu ia te perguntar. Não chegou a agressão física, assim, corpo a corpo? Teve um empurrão, Ah, tá. Então teve agressão física. teve um contato ali físico. E nesse Hum? contato físico foi quando a minha chave virou. Quando eu Proporção virei, que estava tomando, né? sim, porque eu falei o seguinte, por mais simples, por uma criação, por mais que eu tenha tido uma criação simples, eu sempre tive muito respeito, fui tratada com muito respeito pelo meu pai, pela minha Sei. mãe. Uhum. Então, meu pai nunca gritou, meu Uhum. pai nunca encostou a mão, eu comecei a ter esse questionamento. E Uhum. naquela hora ali, eu lembro que eu falei, não, não dá. Uhum. Eu não vou me submeter a isso, fora as outras coisas que eu estou sendo obrigada a passar por vergonha, por medo do que Pela viria, opinião do outro, né? Às pela vezes opinião do nós outro. aguentamos tanta coisa com medo do que as pessoas vão pensar, né? Isso aí, essa questão ainda durou um pouco mais ainda. Essa questão da opinião. Porque, como eu disse, a religião, muitas das vezes também, ela pega nesse sentido. E agora, se eu, né, principalmente a mulher, eu vou separar aqui, como eu vou ser vista lá fora? Eu tinha muito esse questionamento. E teoricamente você estava se relacionando com uma pessoa que seguia os mesmos princípios que você. E ocupava Então não um dava nem para cargo. fazer aquele negócio que muitas vezes a gente vê, né? E que, inclusive, eu não critico, não julgo, acho que a oração é válida, apresentar a Deus, mas existem coisas que não são espirituais, é comportamento, é caráter, né? Então não Não dava nem para poder falar, eu vou orar para ele converter, eu vou orar, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo, porque ele já estava lá. pensava, né? Eu saí fora, eu vou privar um pouco de falar sobre isso, Sim, sim, porque sim, sim. eu saí fora e eu confesso que foi um momento muito difícil, muito complicado voltar para casa dos meus pais. E em meio a tudo isso, eu também perdi o meu emprego. Nossa, mãe. Eu falei Não, assim, eu passei por não vários. bastava estar ruim, tinha que ficar horrível, né? A Horrível. crise financeira também. Eu percebi agora que a Fernandinha, a amiga minha, ela está na live e a Fernandinha vai lembrar do que eu vou falar agora. Por muitas vezes eu sentava no terreiro de casa, né? No Brasil falou terreiro de casa, coloca no banquinho de madeira, a Fernandinha ficava do outro lado me olhando. E eu passava ali horas e horas e horas. Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Trancada, né? Porque eu só saía de dentro de casa pro terreiro, terreiro para dentro de casa. Não, e o pior de tudo, quando a gente sai na rua e as pessoas falam assim, e aí, como é que vai o casamento? É. Aí Na nessa hora, todo mundo verdade, quer fugir, todo mundo quer sair, não quer, tipo, não me veja. na verdade, Ana, você falou algo aí que eu falo que isso aí a gente como é que é? Supera, mas não esquece algumas palavras. Eu me Sim. recordo que a primeira vez que eu consegui realmente sair, por incrível que pareça, eu estava descendo aquela rua ali que dá para a casa da sua mãe. Aham. Eu ouvi algo, não sei quem falou, né? Porque tipo assim, eu tive vergonha de virar e olhar.
Quem tinha falado? A pessoa gritou assim, essa daí foi devolvida aos pais. Meu Deus. Eu me recordo que é uma voz de um homem. Sabe assim, aquela vontade que você tem de abrir a terra e entrar dentro? Ou Então eu então de lembro que virar, né? Nessa hora, se a gente tiver um pouco centrada, vira e fala, que bom que eu tenho pai e mãe para poder ser devolvida. Que né, bom que eu tenho uma para me família. receber, né? Para me É, receber. sim. A Fernandinha, é verdade, você ficava assim mesmo. Mas era o meu refúgio. Eu ficava ali questionando a Deus, Senhor, o que é que eu vou fazer? E agora? Eu não, né? A igreja, ninguém vem atrás, ninguém não tinha o suporte ali também. Então eu fiquei perdida por um bom tempo. Eu tenho que ser sincera para você. Eu fiquei perdida por um bom tempo. Por mais de um ano eu fiquei perdida, assim, sem saber. Eu não congreguei. Mas, gente, o que você fez nesse período? Olha, eu confesso, como eu disse há alguns minutos atrás, foi onde eu tive a minha experiência com Deus. Sim. Eu aprendi muito cedo a orar no monte. É Sim. algo que eu gosto até hoje. E eu falo que ali foi o meu refúgio, Ok. tá? Foi um É, mecanismo de fuga saudável, né, Cíntia? Você se refugiou, você fugiu para um lugar seguro para você, que era onde você sentia a sua alma se acalmando, né? exato. Ana, eu fiz um propósito com Deus de 3 anos. Isso poucas pessoas. Eu orei por 3 anos pedindo a Deus para tirar aquela dor da minha alma. Uhum. Eu clamava dia e noite, Senhor, eu não quero sentir isso. Eu não quero ter essas tentações de abandono, de sonho perdido, de uma mulher que não vê o futuro Sensação ali de no fracasso, né? Também, tipo, fracassei. igual qualquer pessoa, sonho de menina, sonho, quero casar, eu quero ter minha família, né? A gente sonha isso. Não E a todas, mulher no lógico. casamento, ela pensa nos detalhes, na cor, a decoração, os detalhes do vestido, o detalhe do convite, né, que vai colocar, tudo tem um sentido. E de repente ver tudo isso desmoronando, a Ó, elaboração desse luto não é fácil. tocou num ponto aí crucial. Eu fiquei tão traumatizada a ponto, se eu tivesse que passar numa rua que tinha uma loja com vestidos de noiva, eu cortava aquela rua. Meu Deus. Eu não aceitava passar em frente a uma loja de vestidos de noiva. Aquilo para mim era uma facada no peito, Sim. porque eu lembrava de tudo aquilo. Uhum. Eu Uhum. prossegui um pouco mais. Mas eu entrei nesse propósito de oração e eu comecei a pedir a Deus essa cura, né? E foi muito tempo desejando essa cura e falando, Senhor, eu quero pensar que se o Senhor tiver algo para mim lá na frente, o Senhor vai trazer uma família para mim, o Senhor vai. Não, lógico, eu não vou esquecer o que eu passei, mas isso não vai fazer parte do meu dia a dia. Esse trauma não vai fazer parte do meu dia a dia. Essa dor não vai Ok. fazer parte do meu dia a dia. Eu não vou ser aquilo que me aconteceu, né? Exato. É fácil? Não é. Não A é fácil. elaboração do luto demanda um tempo. Você demorou quanto tempo, mais ou menos? Quantos anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Para de fato sepultar Exato. tudo, né? Porque não foi só uma pessoa. A gente está falando de sepultar uma história, um sonho, a constituição de uma família. E esse período ali, eu entendi também que tinha questões que eu não era. Lógico, minha mãe poderia me dar um suporte, meu pai, minha família, um amigo. Mas tem coisas que é só você e Deus. É. Tem coisas que é só você e Deus. E ninguém vai poder passar por você, ninguém vai poder buscar a transformação por você. É uma experiência sua, não tem como fugir. Sim. Nesse período apareceu pessoas? Apareceu pessoas. Só que eu não me sentia preparada. Eu falava, não vai dar certo. Precisava se curar primeiro, né, Cíntia? Envolvi com uma pessoa por mais ou menos uns 5 meses aí. Mas também tive uma experiência espiritual. Aí já foi outra questão, foi espiritual. Falei, não, a linguagem não tá batendo. Eu não vou entrar nessa porque ou Vai vai, dar ruim de novo, vai dar ruim né? de novo.
Até que eu falei, não, vou ficar quietinha até Deus realmente, se for da vontade dele, que eu sempre, né, deixei bem claro, se for da tua vontade, Pai, o Senhor vai trazer alguém para mim. Se for da tua vontade, o Senhor vai me dar uma família. Se for da tua vontade, o Senhor vai mudar a minha história. Porque, ô Cíntia, às vezes as pessoas condicionam, é claro, a nossa estrutura neurologicamente falando, né, o nosso cérebro, ele foi feito para interagir. Então, nós precisamos, ninguém é feliz assim, sozinho, isolado totalmente, né? Trazendo o contexto aqui da espiritualidade que você mencionou, quando Deus fez na criação ali, viu que não era bom que o homem vivesse só, e o homem no sentido de ser humano. Então, ter alguém é uma necessidade que muitas vezes nós temos, mas isso não pode determinar a nossa felicidade. Porque às vezes a gente pensa, eu só sou feliz se eu tiver alguém. E sufocamos o outro dentro do relacionamento, desenvolvemos dependência emocional, né? Pensamos, atribuímos ao outro a responsabilidade de nos fazer feliz quando essa responsabilidade é nossa. É nossa. Então, nós precisamos, na verdade, não é encontrar alguém para nos completar, é encontrar alguém para ser um suplemento, na verdade, né? É para dar amor. Agora vamos Só para melhorar o que já está bom. E foi isso que Deus fez, né? Falando assim, no tempo dele, na hora dele, né? Veio como promessa. Fala que às vezes a gente também esquece das promessas que Deus faz para nós. Ó. Isso acontece muito, né? Deus já tinha me feito uma promessa. Eu falo que quando eu conheci meu esposo, não foi tão fácil como ele fala. Porque ele quis aproximar e eu recuei. Por quê? Porque eu falei, não quero me envolver com ninguém, não. Não estou pronta para isso, não. 5 anos depois, você ainda não achou que não estava pronto. Eu achei que eu não estava pronta. Só que eu falo assim, quando é de Deus para sua vida, quando Deus tem, né, uma bênção para sua vida, alguém especial ali para sua vida, até nesse cuidado a pessoa vem. Ela aproxima com cuidado, ela fala com cuidado, ela age com cuidado e teve esse cuidado. Ele teve o cuidado de pisar no seu ambiente emocional, né? Ele teve essa responsabilidade efetiva. Ele viu que você tinha experimentado muitos traumas e ele respeitou o seu tempo. Exato. Eu lembro que quando a gente começou a se relacionar, ele comentou comigo e falou assim, olha, eu quero casar. Eu não quero namorar para namorar, eu quero casar. E eu falei com ele assim, mas eu não sei se eu estou pronta para casar. Ele falou, você tem 6 meses. Nossa, aí vai dar mais medo ainda, né, Cíntia? Peraí, que é emocionado, que intensidade é essa? E eu falei, Senhor, e agora? Porque eu tinha feito, agora eu vou lá atrás, aos meus 17 anos, eu tinha feito uma carta para o Senhor. Eu não sei se você vai lembrar desse período que foi um encontro com Deus, que a igreja, pois é, naquele período ali eu fiz uma carta para o Senhor. E nessa carta eu coloquei alguns detalhes da pessoa que eu gostaria que o Senhor trouxesse para mim. Olha, você foi bem específica com Deus. Fui bem específica. Eu, com a minha carta, eu falei, até o jeito de falar, a pressa e tudo, eu falei, não, agora eu estou entendendo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Tá certo. Mas também, quando a gente começou a se relacionar, ele não falou comigo que ele vivia na América. Porque, nossa, talvez ele ia te assustar se ele falasse assim, ó, eu moro lá nos Estados Unidos. Sim, ele não comentou isso comigo, então isso para mim foi uma outra surpresa. Só que ele precisava voltar. Quando ele falou isso comigo, quando ele resolveu, né, falar, eu também fui lá atrás. Deus tinha usado uma pessoa ainda pequena, falando assim que o Senhor me levaria para fora do país, para o outro lado da missão. Então, eu falo, como Deus tem algo para fazer na sua vida, tudo ali. Que bom. Ô, Cíntia, é interessante que você usou uma expressão, né? Eu não me sentia pronta. E aqui eu quero dar uma pausa, né, na sua fala, porque quando nós falamos de relacionamento, ninguém está pronto. Não. Na verdade, a gente vai se aperfeiçoando
um com o outro. Então, essa ideia de esperar a pessoa pronta, não, eu quero uma pessoa que esteja pronta. Ninguém está pronto. Nós somos uma metamorfose ambulante. A cada Tá? fase da vida, nós mudamos a nossa mentalidade, a nossa percepção de mundo. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, como assim que eu agia dessa forma, que eu pensava dessa forma? Hoje é uma outra versão, né? E então, nós vamos nos aperfeiçoando. Essa ideia de esperar alguém perfeito, é claro que existem coisas que são intoleráveis. Sim, sim, Nós precisamos analisar e ver, bom, essa pessoa traz esses traços, traz esse comportamento, né? Como que essa pessoa de fato é? Dou conta de sustentar isso? Eu dou conta de sustentar um relacionamento assim? Ou qual a disponibilidade, o quanto essa pessoa quer investir ao ponto de falar, ok, eu preciso melhorar, vou buscar ajuda, né? Porque perfeito não tem ninguém, até porque nem a gente é. A gente fica esperando o príncipe encantado das mulheres, não, né? não Só que aí existe. a gente não é uma princesinha encantada. Nós temos ali os nossos tracinhos Quantos tóxicos exemplos, também. e não são poucos, né? E não são poucos. E a gente tem que Ah, reconhecer isso também para ter um relacionamento saudável, exatamente. né? Que não quer dizer que não vai ter problemas, mas a Ah, gente vai saber passar por ele. a maturidade, né? O Exato. equilíbrio, a inteligência emocional. Isso que eu tô falando. Tudo que a gente passa, você falou, pontuou algo bem, bem firme no início. A gente tem que aprender algo. O que você aprendeu com o que você passou? Uhum. Eu naquela questão ali que eu estava passando, eu sempre era muito calada. Eu fui muito calada. Eu via as coisas e eu não falava. Eu sentia, eu não falava. Hoje Sim, eu tenho essa liberdade de conversar. Não estou satisfeito com algo, eu vou sentar e eu vou conversar. Eu posso sim, virar e falar, olha, essa atitude eu não gostei, essa palavra eu não gostei. sim. Então, isso é o ser saudável no relacionamento. E a gente entende também que tem a questão que é do respeito, a comunicação ela é crucial. E eu acho tão interessante, eu ouvi uma história, né? Uma colocação, uma analogia, na verdade, né? Foi feita uma analogia. E da seguinte forma, todas as vezes que uma nação entra em guerra com a outra, a primeira coisa que eles tentam atingir é a torre de comunicação. Porque sem comunicação, eles ficam perdidos. E assim são nos relacionamentos. Quando a comunicação entra ruído e a pessoa não consegue entender o que o outro está tentando, quando não deixa o outro falar, né, o ego opera e ali os corações distanciam e o volume da voz aumenta, a batalha já está praticamente perdida, né? Exato, Então, concordo. a gente tem que ouvir, tem que ter. No relacionamento, eu sempre, no acompanhamento terapêutico, eu faço terapia com casais, e eu explico o seguinte: olha, todo casal tem que estar preparado para conversas corajosas. Uhum. E essa conversa, ela é em dois momentos. O momento que eu vou divergir. Peraí, vamos conversar. Agora a gente vai divergir. Você tem uma opinião, eu tenho outra, e tá tudo bem. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Só que nós precisamos nos encontrar no meio do caminho. E aí a gente vai dialogar, nós vamos convergir, nos encontrar no meio do caminho. Ok, nós estamos no mesmo barco, queremos ir para a mesma direção. Então, até onde eu posso ir, até onde você pode ir, para a gente se encontrar e continuar a nossa jornada. Né? É E não, necessário. e não fugir das conversas. Não fugir da conversa. Conversa difícil é Não, necessária. porque a gente vê isso, e acontecendo isso nos dias de hoje. Casais muitas vezes têm dificuldades porque fogem de conversas sérias e precisas, né? Sim, Eu falo isso na minha casa hoje, eu prezo muito eu falar a mesa, para mim, ela é o lugar crucial. é. Eu não Sentar à abro mesa, né? na mesa. Isso é uma das coisas que, né, apesar de a gente trabalhar muito, é muito corrido, mas pelo menos não dá no almoço, pelo menos na janta. A gente tem essa questão do sentar e conversar. Sem Fora que a celular, sem amizade, tem conversa. que ter amizade no relacionamento, né? A gente tem que rir um do outro, tem que contar a cara, tem que rir até dos defeitos, né? Tem hora que dá vontade de mas aí depois a gente acha graça, se diverte, fala, meu Deus do céu, você é chata, mas eu gosto de você, você é chato, mas eu gosto de você. Não é? Tem que ter essa leveza. E aí, Ana, com base em tudo isso, casei, esperei, né, por um tempo, vivi no Brasil aproximadamente 1 ano e 3 meses, até esperar minha documentação ser liberada para vir para a América. Não foram momentos fáceis, não tive momentos fáceis aqui.
adaptação. É, eu glorifico a Deus que minha adaptação ela demorou só um ano, né? Tem pessoas que sofrem um Demora pouquinho mais. mais. É. Eu falo que a minha foi só um ano. Até nisso eu vejo a mão do Senhor. Sim. Mas é um outro ponto. Mesmo quando tudo parecia estar indo 100% bem, outra coisa também que eu gosto de pontuar. Poucas pessoas sabem, mas eu tive um diagnóstico de esterilidade. Meu Deus, Sim. sério. E isso mexeu muito comigo, porque meu esposo falava assim, olha, apesar de eu ter filhos, Eu né, quero se ter você, filho se você com quiser, você. é um direito Uhum. seu. Só que quando isso veio para mim, isso foi, eu falei, meu Deus, como assim? Anos atrás eu tive uma experiência e Deus me dava um nome. E Sim. nessa experiência Deus me deu um nome, o nome de John. E eu falava, Senhor, eu sei que Deus vai me dar um menino. E aí veio Mas esse com esse diagnóstico, como é que vai ser isso, né? e eu comecei a clamar. Eu falei, eu sei que o Senhor tem poder de fazer coisas grandes. O Senhor já falei, olha, o Senhor fez a minha história até aqui, o Senhor pode mudar também esse diagnóstico, Sim. né? Eu lembro que quando a médica foi me dar o diagnóstico, ela virou para mim e falou assim, olha, eu fiz, gente, eu não me recordo agora, é novena? Que novena? Novena, eu acho que é a expressão que no catolicismo o pessoal Isso, usa, de é. tipo um propósito de Isso, oração. propósito, isso. Sim, sim. Ela falou assim, eu fiz porque eu gosto tanto de você que eu fiz. Eu falei, não é justo. E aí eu falei, seja feita a vontade do Senhor, mas não quer Que dizer que a gente. legal. Aquilo ali para mim foi um peso muito grande. E eu lembro que quando eu cheguei e fui conversar com meu esposo, ele virou e falou assim: seja feita a vontade do Senhor. Esse é o Uhum. seu sonho, mas se Deus não tiver para nós, amém. Mas eu ficava ali, sabe, dentro de mim, debatendo. Eu falei, Senhor, não, não é isso, eu não quero, eu não aceito. Passa daquela briga com Deus ali, né? Pelo menos um. Eu quero pelo menos um. Não foi isso que eu não disse. Eu não vou aceitar tão Sim, facilmente assim. sim. E eu sei que no meio dessa turbulência mental toda, nós entramos num propósito de oração aqui na minha casa. E alguns meses depois, uma amiga me ligou e falou: olha, eu sonhei que você estava grávida. Falei, não, não é possível. Eu falei, eu não tinha uma dificuldade de falar sobre isso. Não, não tem como, isso não existe. Ela falou assim, não, sonhei. E ele foi e falou assim, olha, a palavra dos médicos é uma, a palavra do Senhor é outra. O que Sim. vale na sua vida? Eu falei, na minha vida, eu quero que vale a palavra do Senhor. Uhum. E eu me recordo que a gente voltou para casa, e quando nós voltamos para casa, ele comprou um teste de farmácia. E eu insisti para não fazer aquele teste. E ele falou, não, você vai fazer. Sem entrar em muitos detalhes, nós fizemos o teste. Eu não, ele, né? Eu saí de um cômodo para o outro e quando ele voltou chorando daquele teste positivo na mão. Sério. Deus faz coisas assim, sobrenaturais. Nós ajoelhamos ali e eu falava, Senhor, e agora? Depois de um diagnóstico desse, o que, que eu faço? E eu me recordo que comecei ali, meu pré-natal, deu tudo certo. Porém, aos 4 meses e meio, eu perdi o meu bebê. Oh, então você teve um aborto, eu não sabia. Tem o Wendel, né? E isso foi muito difícil, muito difícil. Um Nossa, você dia teve que elaborar um luto aí terrível, né? foi muito complicado, vou ser sincera para você. O pior ainda, no mesmo dia que aconteceu o meu aborto, eu perdi, no mesmo dia, na mesma hora, algo assim que às vezes a gente fala que a gente conversa muito aqui na minha casa sobre isso, e fala, Deus faz umas coisas que às vezes a gente realmente nunca vai entender. Eu estava no hospital, né? Estava ali acontecendo a liberação. Meu esposo atende o telefone de um familiar dele e ele falou: olha, nosso pai acabou de falecer. Seu sogro. Eu estou no Brasil, no mesmo dia, na mesma hora. Nossa, seu esposo então teve dois lutos assim simultâneos.
Foi algo assim, inexplicável, para ser sincero. E isso que eu falo, se nós não estamos firmados na rocha, Ana, não Na tem. hora a fé é, bom, para, né, a gente está aqui tratando da espiritualidade também, dentro desse contexto, a fé é uma ferramenta importantíssima. Para quem, né, trata como uma ferramenta, mas para nós que cremos é poder de Deus, né? Então, Poder nesse de Deus. momento, nos ajuda muito. Sim, eu não podia ir ao Brasil, né? Eu falei assim, de repente é um momento ali que eu precisava de um aconchego também, Sim. de um abraço de mãe. Eu não podia ir, ele também não podia ir no velório, porque ele precisava estar ali do meu lado. E foi um momento muito, muito complicado. Tempo eu falei assim, não era para ser. Eu Sim. comecei a liberar isso na minha vida. Sim. Falei, não era para ser. E eu vou aceitar essa vontade de Deus. E às vezes você pode perguntar assim, o que era? Eu tenho certeza, porque eu vou falar assim, o hospital aqui trabalha de uma forma meio diferente do Brasil, né? Fetos com esses meses, eles não são enterrados, tá? Eles são. Nossa. E quem fez o descarte, inclusive, foi o meu esposo. Então, eu não cheguei a saber o que era, eu não experiência Aham. de uma amiga chegar e me dar uma roupinha de uma menina. Ela Seria falou, uma precisa, menina, será? né? Eu gosto de crer que sim, que seria uma menina. E Entendi. aí eu falei, não, mas espera aí, Deus me daria um menino. Aí eu comecei a mudar, eu falei, não, Deus, que essa promessa me dá um menino, agora eu estou entendendo tudo. Eu me recordo que um tempo depois eu pude ir ao Brasil e eu recebi uma palavra que eu passei por um vale, que eu Uhum. fui provada, mas que eu fui aprovada naquele vale. Que eu não deixei a minha fé Não cair ali. abandonou a fé no tempo de guerra, né? Sim. E 6 meses depois, Veio o Deus John, me deu o John. que é uma peça rara, né? Oh, E aqui uma pausa para as mulheres que idealizam a maternidade, romantizam a maternidade, porque ter filhos, né? Eu penso que ter filhos não é o mais difícil. O difícil é ser mãe e ser pai, que exato. exige tempo, renúncia, entrega, Exatamente. dedicação, né? E aí veio o John, mas aí a sua vida. Na verdade, assim, eu tive a gestação do John também não foi uma gestação, eu diria, fácil. Foi uma gestação de muita dor, momentos de Uhum. apreensão. Por quê? Quando eu descobri realmente que estava grávida novamente, eu voltei no médico, mas falou assim, realmente você não poderia ter esse filho, né? Pela medicina. O seu corpo não tem estrutura para gerar. Então eu tive que fazer um tratamento muito pesado durante toda a gestação semanal, onde eu sentia muitas dores. O John, ele desenvolveu muito em questão de peso. Sim. E isso, para mim, assim, eu vou falar que 7 dias da semana, 5 dias e meio era deitada, Nossa. né? E dores, dores, dores insuportáveis. Então eu falo que até nisso eu falo, meu Deus, eu tenho que passar por isso. Né? Mas a resiliência foi ativada aí, né, Cíntia? Diante das frustrações, diante das dores, tanto físicas quanto emocionais, você foi se tornando cada vez mais forte, né? É forte. Eu fiz um parto total 37 horas, que não é algo também normal para a maioria. Sofri muito, 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 muito. Chegou no ápice, assim, dos médicos falar, é tudo ou Nossa. nasce ou morre os dois. Foi outra situação assim, muito complicada também, onde meu esposo falou, eu não abro mão, diante de Deus, eu não abro mão de nenhum dos dois. E eu gritava, eu falava, não pode abrir mão de mim, que ele venha. Uau. E nós começamos a guerra ali.
Eu falava, não, minhas forças já se foram. Eu prefiro ir e deixar ele. Ele falava, não, eu não abro mão de vocês dois. Eu falava, não, pode abrir mão de mim. Pega ele. Que ele nasça. Nossa. Mas, como a misericórdia de Deus se renova, E ele né? é fiel, né, para cumprir o que ele prometeu. Então, Exato. a gente às vezes não entende os caminhos que Deus traça, mas nós confiamos naquele que nos guia, né, Cíntia? Sim, sim. Então eu falo assim, vale muito a pena, né, a gente lutar, firmar nossa fé, sabe? Como mulher também, eu fui viver quanto nós somos fortes, mesmo quando a Mais gente às acha vezes do que nós imaginamos. Quando nós estamos num processo de dor emocional, espiritualmente, você relatando aí, a gente já está caminhando para o encerramento, é, a gente vê que você passou por dores físicas, emocionais. Tenho certeza que ao longo da sua caminhada você deve ter pensado assim: eu não, meu Deus, eu não suporto mais, eu não sou tão forte assim quanto o senhor pensa, né? Agora daqui eu não saio. No entanto, as misericórdias se renovaram a cada amanhecer e você foi vencendo um dia após o outro, né? Cíntia, a sua história é linda, edificante, né? Essa live vai ficar aí. é, Salva, e eu queria pedir para todos que assistiram, compartilha, né? De repente tem alguém que precisa ouvir essa experiência, compartilhar, né? Desse conhecimento. Nós falamos, entramos dentro de um contexto da sua experiência espiritual também, não sim, só sim, dentro do contexto psicológico, emocional, mas também você teve a sua individualidade aí, né, espiritual com Deus. Mas eu gostaria de finalizar, né, falando de ressignificar, como eu disse no início, a dor é uma experiência, todo mundo tem a sua experiência de dor, mas ela é individual, cada um sente de uma forma. A sim, dor dói em quem sente, né? Não tem, falei que não temos como negar, precisamos experimentar essa dor, reconhecê-la, mas nós precisamos dar um novo sentido, ressignificar o que eu aprendi, fechar as contas com o passado. Hoje você olha para trás, você não é mais aquela menina de 24 anos. jamais, Nunca jamais. mais será. Então, graças a Deus, te trouxe dores emocionais e físicas, mas te trouxe aprendizado, te trouxe oportunidade de visualizar o cuidado de Deus, aumentou a sua fé, a sua espiritualidade, te trouxe a oportunidade de entender que aquilo que te aconteceu não determina, fez parte da sua história, mas não faz parte da sua identidade. Não é, você não é uma mulher rejeitada, você experimentou Aham. a rejeição, mas você não é uma mulher rejeitada. E Você poderia me experimentou falar, a humilhação, mas você não é uma mulher humilhada. Né? Então, você levantou a sua cabeça, você teve o seu tempo, interessante, você elaborou um luto, você não saiu por aí, né, no meio do caminho ali, conheceu alguém, mas quando você percebeu que estava tomando um rumo errado, opa, peraí, ainda não é o momento, estou sendo movida pelas emoções, estou num momento de vulnerabilidade emocional, então eu não posso sair por aí buscando no outro preencher aquilo que me falta, eu preciso dar conta desse vazio, né? Você olhou para dentro da sua dor. sim, E aqui eu queria falar o seguinte, gente, as nossas emoções, elas têm um papel fundamental. Toda emoção, ela tem uma função. E quando nós falamos da tristeza, nós falamos, a tristeza, ela nos convida para o recolhimento. Quando nós estamos tristes, é necessário recolher. exato. Então, não tem problema, se recolha, saia de cena um pouco, Não é entre ali na sua vergonhoso, caverna. né? Não é vergonhoso, entra na sua caverninha ali, tenha o seu tempo, fique ali. A raiva, ela aponta e nos mostra limites violados. Às vezes Sim, eu sinto raiva porque eu fui violada, né, de alguma forma, um limite rompeu ali, né? O medo, ele nos protege, é um mecanismo de defesa. Só que eu não posso deixar o medo me dominar o tempo todo, porque ele também pode ser extremamente sabotador e me impedir de viver experiências novas. Até quando eu vou ter medo? Será que que eu dá tenho? uma Eu tenho medo da oportunidade. frustração, né? Eu tenho medo Aham. da frustração. Mas espera aí, a gente não tem que ter medo de ser frustrado. Nós precisamos ter medo de não saber o que fazer diante de uma frustração, né? Então a culpa, o que a culpa faz? O sentimento de culpa é um dos piores para ser tratado em terapia. Mas a culpa nos aponta para o quê? Para o fato de que eu preciso reparar alguma coisa. Ana, mas é irreparável, o que aconteceu, aconteceu. Mas espera aí, eu preciso entender e reparar que eu não posso mais ser aquela pessoa, eu preciso consertar algo dentro de mim. Então, de forma prática, né, eu preciso aqui
fazer algumas perguntas que podem me ajudar no processo de ressignificar. O que essa dor está tentando me ensinar? O que esse processo tenta me ensinar? Que parte de mim precisa de cuidado agora? Eu preciso parar e ver o que eu preciso cuidar aqui. Eu preciso cuidar da minha vida sentimental, eu preciso cuidar do meu financeiro. Você passou por uma crise financeira também, perdeu o trabalho, né? Então, alguma coisa, peraí, eu preciso me disciplinar financeiramente, né? O que eu perdi, eu posso... o que eu posso reconstruir com o que eu perdi? Não dá para mexer lá mais, mas eu Uhum. posso reconstruir alguma coisa dentro de mim, ou reconstruir, ou construir algo novo, né? A dor não define quem nós somos, é algo muito importante. Nós precisamos entender que, como eu disse, o que aconteceu não define quem nós somos. Você não é o abandono que você sofreu, você não é o erro que cometeu, você não é as atitudes indevidas que você cometeu no passado. Isso não pode te escravizar. Ok, eu errei, eu peço perdão para quem precisa pedir, e eu me perdoo também, e agora eu não quero mais ser essa pessoa. Eu queria frisar exatamente isso. A liberação de perdão também é um ponto de chave muito importante, Ana, de Para se perdoar ressignificar. o outro, para você. Exatamente. Exatamente. E aí, né, nós não somos o trauma que nós vivemos. Então, tem alguns caminhos práticos que eu quero deixar para vocês aqui. Não pule etapas. Sentir é necessário para curar. Então, sim, não engole choro, chore o que tiver que chorar, né? Às vezes a gente precisa reprimir ali as emoções por algum momento, mas quando tiver um tempo, desabafa, fala. Na terapia tem gente que fala para mim, desculpa, Ana. Não, você não tem que me pedir desculpa. Aqui é o lugar de você lavar sua alma, põe para fora, chora, libera suas emoções, dê nome à sua dor. O que eu estou sentindo? É medo, é raiva, é ódio, é mágoa. Porque a mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, né? Então, precisamos encontrar com quem compartilhar a nossa insegurança, a nossa dor, mas procure alguém que tenha uma escuta qualificada, neutra, alguém que não vai te julgar, não vai massagear o seu ego, né? Mas Vai te também não falar a vai. verdade, mas não vai te julgar, claro. E construir novos significados. O que essa experiência despertou em mim que antes não existia, né? O que fazer com o que fizeram de mim, né? Aê! E essa é uma oportunidade, sabe, de nós pararmos, ter autocompaixão, me acolher, né? Eu preciso me tratar com respeito, juntar os meus caquinhos e falar, ok, vamos levantar e vamos seguir a nossa caminhada. Ter mais empatia, tanto com a gente, né, com os outros também. Precisamos ter empatia, ter mais maturidade, mais consciência. E o desejo do meu coração para todos que participaram é que cada um de nós possamos sair dessa live não sem dores, né? Mas que nós possamos sair com mais sentido, mais consciência, com mais esperança e convicção de que nós podemos transformar em remédio aquilo que talvez um dia tentou nos matar, né? Que Deus nos abençoe. Obrigado por todos vocês que estiveram conosco. Compartilhe. Espero, em outra oportunidade, trazer aqui mais experiências que possam ajudar. Cíntia, muito obrigada. Que Deus te abençoe, tá? Amém. Que Ele continue escrevendo a sua história e que você Amém. não se cale. Seja uma voz que cura, né? Amém. Que não seja apenas cicatrizes, mas que seja uma ponte, uma fonte a jorrar na vida de outras pessoas. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo. Deus abençoe Beijo a vocês. todos. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.